Tudo bem, pessoal? Feliz segunda-feira. Começarei dizendo que acho que fizemos história na semana passada porque, na quinta-feira, Trump, relutantemente, ordenou que Pam Bondi movesse um juiz para tornar públicos os depoimentos do grande júri relacionados ao caso Epstein. Agora, quero deixar claro que absolutamente nada vai acontecer com isso, e vou explicar o porquê. Mas a questão aqui é que o MAGA se revoltou contra Trump e nós vencemos. Mas a questão persiste. Por quê? Porque chegamos a esse ponto, certo? Tipo, o que estamos fazendo aqui? O que Trump está escondendo? Por que ele está caindo assim por causa de Jeffrey Epstein? Eu vou te dizer porque eu acho que isso está acontecendo em um instante. Além disso, mais tarde no programa, o CEO que foi ao show do Coldplay e foi pego em um caso extraconjugal, agora foi demitido. E é uma história muito intrigante. Não posso mentir e gostaria de compartilhar meus pensamentos sobre isso. Então, vamos voltar ao assunto. Bem-vinda de volta a Candace Avery. Posso dizer o que eles estavam apostando. Quem são eles? Quem são eles? Bem, claramente Trump está cercado por neoconservadores. Ele está cercado por pessoas que nunca apoiaram Trump. E o que eles estão apostando é no que é chamado de loucura das multidões. Você já ouviu falar dessa expressão, ou psicologia, se preferir? A loucura das multidões é exatamente o que parece. As pessoas, quando estão em multidões, fazem coisas insanas. Há muitos estudos conduzidos que revelam que a psicologia das multidões é simplesmente louca. O pensamento de grupo é essencialmente idiota. E, a propósito, todo mundo já foi vítima disso em algum momento da vida. Se você pensar bem, você estava no meio de uma multidão e fez algo estranho, ok? Na verdade, consigo me lembrar muito claramente de um exemplo de quando fiz isso. Eu estava em Barcelona, perdido em um show momentâneo. É como um tipo de festival, eu acho. E o DJ tinha terminado de tocar o set dele. Devia ser 2 da manhã. E por algum motivo, uma pessoa, o DJ terminou de tocar o set dele e simplesmente fez uma reverência. E então todos nós começamos a fazer reverência também. É tão estranho. Eu olho pra trás e só penso, que absurdo. Por que estávamos todos fazendo reverência? Eu não sei, apenas a loucura das multidões. Não faz sentido nenhum. Outro exemplo óbvio disso, que é um pouco mais sombrio, é a Covid. Foi estranho. Todo mundo ficou estranho. Os supermercados, os adesivos no chão, olhar para as pessoas e ficar bravo com elas porque não iam de adesivo em adesivo. Talvez elas tenham esquecido algo e precisaram voltar. É isso, meus amigos, é a loucura das multidões. Todo mundo está fazendo, então é melhor eu fazer também. O ponto que estou levantando aqui é que Donald Trump e os comparsas sionistas ao redor dele estavam apostando nessa reação do MAGA. Apenas siga o rei. Faça reverência no DJ set no final, sem motivo, às 2 da manhã em Barcelona, certo? Era nisso que eles estavam apostando. Eles queriam esse pensamento. Trump diria para nós, pulem. Todo mundo responderia, ok, até que altura? Então, quando Trump nos disse para simplesmente esquecer Jeffrey Epstein e começou a chamar isso de uma farsa dos democratas, e quando ele disse, só pessoas estúpidas pensam diferente. Os fracos pensam diferente. Eles achavam que ficaríamos hipnotizados. E eles estavam errados. E agora, tanto Trump quanto os neocons ao redor dele estão recebendo o choque de suas vidas. Eles estão aprendendo que o movimento MAGA não era um jogo. O movimento MAGA, na verdade, se levantou como uma onda gigante e estava pronto para esmagar Trump. Essa é a realidade. Acontece que o MAGA não é realmente um culto. Eles esperavam que fosse um culto. Acontece que talvez o Trump nem entenda o movimento que ele liderou na última década, certo? Trump acabou de aprender que, quando se trata de crianças, não há fúria maior do que a de uma mãe desprezada, certo? E não é só o MAGA, aliás. Isso foi tanto à esquerda quanto à direita. As pessoas disseram, ok, eu nem me importo mais com os limites que estamos ultrapassando aqui. Divulguem logo esses arquivos, certo? Você não é rei de nada. Se você não está disposto a defender as crianças, esse é o ponto. Você vai sofrer um regicídio figurativo a menos que divulgue os arquivos. Vamos proteger as crianças acima de tudo. Então, na quinta-feira, ele cedeu parcialmente a essa pressão. Primeiro ele estava lutando contra boatos, todas essas coisas, e então houve um movimento. Ele postou isso no Truth Social e Pam Bondi respondeu. Ele escreveu, com base na quantidade ridícula de publicidade dada a Jeffrey Epstein, pedi à procuradora-geral Pam Bondi que produza todo e qualquer depoimento relevante do grande júri, sujeito à aprovação do tribunal. Esse golpe perpetuado pelos democratas deve acabar agora. E então, você pode ver Pam Bondi respondendo e dizendo, Presidente Trump, estamos prontos para mover o tribunal amanhã para revelar as transcrições do grande júri. Ok?
E então, como acompanhamento a isso, Trump postou no Truth Social, na manhã de sábado, que eles tinham feito isso. Ele compartilhou: pedi ao Departamento de Justiça que divulgue todos os depoimentos do grande júri em relação a Jeffrey Epstein, sujeitos apenas à aprovação do tribunal. Dito isso, pessoal, essa é a parte importante, prestem atenção. Ele escreve: dito isso, e mesmo que o tribunal desse sua aprovação total e inabalável, nada será bom o suficiente para os encrenqueiros e lunáticos da esquerda radical que estão fazendo o pedido. Sempre será mais. E então ele termina com meia. Eu meio que gostei desse final, maga. É ótimo. Tô dizendo pra vocês prestarem atenção na linguagem ali, porque o que ele está fazendo é meio que já mostrando suas cartas, certo? Ele está basicamente dizendo: vocês não vão ficar satisfeitos com o que estamos prestes a lhes dar. Mas ele está tentando meio que preparar a base, dizendo: mas se qualquer pessoa não ficar satisfeita, então é como se fossem aqueles lunáticos da esquerda histérica. Eles são encrenqueiros. Por que vocês estão causando tanto problema? Agora estou indo além do que deveria. Eu nem me importo com isso. Vou divulgar essas transcrições, mas já vou avisando que prevejo que vai ter gente que não vai ficar satisfeita com isso. Eu posso explicar o que ele está fazendo aí, certo? É bem óbvio, ok? Ele sabe que não vamos conseguir nada. Nós sabemos que Jeffrey Epstein trabalhava para a CIA e para o Mossad. Você teria que ser um grande idiota, grande idiota por não ter percebido isso ainda, ok? Agora também entendemos que tudo envolvendo Jeffrey Epstein era realmente um show. Era como assistir a uma peça de teatro sendo encenada. Nunca foi uma questão se eles iriam nos dizer com quem ele estava envolvido. Na verdade, eles estavam tentando descobrir como satisfazer o interesse público no caso, certo? O objetivo deles era proteger a verdade sinistra sobre o que ele estava fazendo, para quem ele estava fazendo e como ele tinha feito isso, mas também conseguir satisfazer o interesse público. Aliás, é disso que se tratam os julgamentos do espetáculo. Precisamos apenas satisfazer o interesse público para podermos seguir em frente. Agora, você deve se lembrar que na segunda vez em que ele estava voando de volta para Paris e pousou em Teterboro, ele foi indiciado nos tribunais do Distrito Sul de Nova York. Certo. Tribunais do Distrito Sul de Nova York. E sabemos que é bem interessante que agora a Pam Bondi esteja tentando nos vender a ideia de que o Distrito Sul de Nova York será a resposta para tudo o que aconteceu, certo? De repente, o SDNI vai estar aberto a nos mostrar o que aconteceu nessas transcrições. A propósito, vou mostrar esses artigos para vocês. Deixe bem claro que eles sabem que não vamos conseguir nada com isso, porque eles foram e entrevistaram alguns advogados que logo disseram: você não vai conseguir nada aqui. Aqui está o pedido da Associated Press para abrir o caso Epstein. Transcrições do grande júri provavelmente vão decepcionar. Ex-promotores dizem, ok. E eles sabem disso porque, antes de tudo, é o Distrito Sul de Nova York. Foi lá que ele mostrou que o julgamento estava sendo realizado. Certo. Foi lá também que ocorreu o julgamento espetáculo de Trump com Eugene Carroll. É lá que o julgamento espetáculo de Justin Baldoni está sendo realizado no SDNY. Há todas as evidências de que esse distrito é incrivelmente corrupto. O Estado sabe muito bem que qualquer testemunho dado para indiciar Jeffrey Epstein será intencionalmente limitado. Será o mínimo necessário. Trump está apenas fingindo revelar isso porque quer que seja o suficiente. Ok? Ele quer que todos nós pensemos que, ok, bem, somente os Troelkers se importam. E o que realmente queremos é que não nos importemos com o que aconteceu quando ele pousou e algumas semanas depois se matou. O que queremos é tudo referente ao caso de 2006. Lembra daquele que Alan Dershowitz o ajudou a resolver? O caso em que ele de repente assumiu o comando do gabinete do xerife. O caso em que os federais concordaram que, como parte do acordo judicial, nenhuma outra pessoa envolvida no círculo de Jeffrey Epstein teria acusações apresentadas contra si. Tipo, Jeffrey Epstein levando só um tapinha no pulso cobre todo mundo. Ele está caindo por todo mundo que poderia ter sido implicado nesse caso. Por que os federais teriam colocado isso como parte do acordo? Obviamente, eles estavam protegendo pessoas poderosas que foram envolvidas no caso inicial de Epstein. Ok, então, sim. A equipe do Trump entrou com aquela petição para deslacrar as transcrições do grande júri. Mas, como eu disse, olhando para aquela manchete da AP News, é porque eles já sabem que não vão conseguir nada nesse artigo. Eles citam 2 promotores federais de Manhattan, que ambos dizem que Trump sabe que não vai encontrar nada porque os depoimentos ao grande júri nesse distrito são conhecidos por serem intencionalmente breves. Eles estimam que será no máximo entre 16 e 100 páginas de depoimento.
E eles citam Sarah Khrushchev, que foi procuradora assistente dos Estados Unidos por 13 anos. Ela disse, abre aspas, não vai ser muita coisa porque a prática do Distrito Sul de Nova York é colocar o mínimo de informação possível no grande júri. Então, o que devemos concluir sobre esse cara? Trump está jogando. Desculpe, mas ele está claramente jogando agora. Na verdade, ele está fazendo aquilo que sempre achamos que a imprensa fazia. Os apoiadores de Trump acham que somos burros pensando, ok, eles não sabem muito sobre como a lei funciona. Se eu simplesmente disser que vou abrir algo, então parece que estou agindo e depois vou chamar de problemático todo mundo que não concorda. Sem ser um encrenqueiro, ele sabe exatamente o que está fazendo. Então eu voltei e pensei, isso é novidade? Trump está, de repente, sendo novato nesse assunto do Epstein. E a verdade é que quando olhamos para os vídeos antigos, ele sempre foi meio indeciso sobre os pontos relacionados ao Epstein. Ok, as pessoas estão circulando todos esses vídeos antigos e quero que vocês vejam este aqui, de quando ele estava concorrendo no ano passado. Ele sentou com o Lex Fridman, foi em setembro, e foi isso que ele disse quando Lex Fridman o pressionou sobre sua hesitação em se comprometer a divulgar os arquivos. Ouçam só. Houve um momento em que você demonstrou certa hesitação sobre liberar alguns dos documentos do Epstein. Por que essa hesitação? Acho que não tive. Quero dizer, não estou envolvido. Nunca, felizmente, eu fui à ilha dele, mas, no entanto, muita gente, de fato, realmente foi para lá. Por que você acha que tantas pessoas inteligentes e poderosas permitiram que ele se aproximasse tanto? Ele era um bom vendedor. Ele era, sabe, um cara bem extrovertido, cheio de energia. Ele tinha alguns bens interessantes que ostentava, como ilhas. Mas muita gente importante foi para aquela ilha. Mas, felizmente, eu não fui um deles. É muito estranho para muita gente que a lista de clientes que foram para a ilha ainda não tenha sido tornada pública. É muito, muito interessante, não é? Realmente bastante. Provavelmente será. Aliás, Então, se você puder, você... com certeza darei uma olhada nisso. Agora, Kennedy é interessante porque foi há muitos anos. Sabe? Eles fazem isso por questão de perigo também, porque pode colocar certas pessoas em risco e por aí vai. Então, Kennedy é bem diferente da questão do Epstein. Mas sim, eu estaria inclinado a falar sobre o Epstein. Eu não teria problema com isso. Que bom ouvir isso. Você vê que não é confortável. Não é uma resposta direta. Ele diz que outras pessoas vão acabar se envolvendo nisso. E meio que muda o foco para falar sobre os arquivos do JFK, sobre os quais ele sempre foi muito claro. Eu vou liberar os arquivos, e ele faz isso de novo. Aliás, alguns meses antes de sentar com Lex Fridman, ele conversou com Rachel Compass Duffy, da Fox News. E aqui está o que ele disse a ela sobre os arquivos de Epstein. Você desclassificaria os arquivos do 9 e 11? Sim, Você desclassificaria os arquivos de JFK? sim, eu fiz muito disso. Você desclassificaria os arquivos de Epstein? Sim, eu faria. Tudo bem. Acho que sim. Acho que menos porque, você sabe, você não sabe. Você não quer afetar a vida das pessoas se houver coisas falsas ali, porque tem muita coisa falsa nesse mundo todo. Mas acho que eu faria. Ou pelo menos faria, Você acha que isso restauraria a confiança? sim. Não sei tanto sobre Epstein quanto sobre os outros, sobre como ele morreu. Seria interessante descobrir o que aconteceu, porque foi uma situação estranha. As câmeras não estavam funcionando, mas eu iria bem longe nessa questão. As outras coisas eu faria. Meio que uma resposta estranha, né? Ele simplesmente não é forte nesse ponto. Ele fica tipo, bem, pode ser. Tem muita coisa falsa ali onde agora estão dizendo que os arquivos de Epstein não existem. Então, onde está a coisa falsa? Tenho quebrado a cabeça de verdade tentando entender qual é a conexão aqui. Qual é a ligação entre Jeffrey Epstein e Donald Trump? Porque, claramente, há algo aqui que o faz hesitar. E, para mim, está surgindo um quadro. E olha, já digo agora que estou muito aberto a estar errado, mas acho que o que vou apresentar é de certo interesse, como se houvesse um certo padrão surgindo. Ok, então, o que já sabemos até agora sobre Jeffrey Epstein? Amanhã vamos voltar aos arquivos de Jeffrey Epstein. Mas, até agora, o que sabemos? Bem, sabemos que o dinheiro dele é muito misterioso. E que, uma vez que ele conseguiu esse dinheiro, de forma bastante misteriosa, seus interesses se espalharam por negócios que permitiam que ele traficasse jovens mulheres. Ok, já falamos sobre isso, mas Jeffrey Epstein injetou uma grande quantidade de dinheiro na MC2 Modeling, certo? Era uma empresa de modelos de propriedade de Jean-Luc Brunel, um francês.
E de repente, depois dessa injeção de dinheiro de Jeffrey Epstein, a modelagem em C2 se torna popular em grande estilo, certo? Eles estão assinando acordos com clientes como Nordstrom, Macy's, Sashore Avenue, Neiman Marcus, JCPenney, Kohl's Corporation, Target Corporation, Sears, entre outras, certo? E Virginia Roberts da Free, à direita. A acusadora de Epstein, que se manifestou, alegaria mais tarde em seu depoimento de 2014 que o MC2 era, na verdade, uma fachada para tráfico sexual. Então ele está injetando dinheiro porque foi autorizado a movimentar menores por meio desse negócio. Ela alegou que ela mesma foi traficada quando menor de idade para Jean-Luc Brunel, ok? Ele também, Jean-Luc Brunel, criou outras agências. A agência Mãe Solteira em Kiev, Ucrânia. Como já sabemos, a história de Jeffrey Epstein, por algum motivo, tem muito a ver com a Ucrânia moderna. Roberto Maxwell. Agora, a parte interessante é que sabemos que Jean-Luc Brunel, assim como Robert Maxwell, assim como Jeffrey Epstein, tiveram uma morte muito convenientemente cronometrada, certo? Em dezembro de 2020, ele foi acusado de estupro de menores, mas cometeu suicídio antes de poder ser julgado. Vocês não vão acreditar, pessoal. Isso foi depois que Jeffrey Epstein cometeu suicídio. Esse cara fez exatamente a mesma coisa. Você pensaria que, já que ele era ligado a Jeffrey Epstein, talvez não deixariam lençóis extras por perto, mas ele conseguiu se enforcar com eles. Mas fizeram de novo, e Jean-Luc Brunel se enforcou com um monte de lençóis. Ok, então vamos deixar isso de lado por enquanto. Da mesma forma, também sabemos que Jeffrey Epstein estava selecionando mulheres de forma inapropriada, fingindo ser diretor de elenco para modelos da Victoria's Secret. Agora, também é interessante que Les Wexner tenha dado a ele as chaves de todos os seus negócios. E como explicamos em um episódio anterior, os executivos dessas empresas reclamavam, sem sucesso, que Jeffrey Epstein estava se infiltrando como uma espécie de diretor de elenco só para ter acesso a mulheres jovens. Tudo bem. Então, mais uma vez, vemos o desfile da Victoria's Secret Model. Ele se interessa por mulheres jovens. E pode ser que ele também estivesse traficando mulheres nessa direção. Isso faria sentido, certo? A propósito, aconteceu a mesma coisa com Harvey Weinstein. Ainda não nos aprofundamos muito nessa história, mas ele teve um relacionamento com Jeffrey Epstein. Harvey Weinstein fez isso. E de acordo com relatos anteriores de Javier Poussard, Epstein e Harvey tiveram uma grande briga em Paris uma noite. E a natureza exata do argumento não é conhecida, mas entende-se que Epstein queria ter acesso ao elenco de mulheres nos filmes de Harvey Weinstein. Ok? Mulheres jovens no filme. Então, novamente, ele se apresenta como uma espécie de diretor de elenco. Agora, sobre Trump, se você ligar os pontos, Trump é famoso por seus concursos de beleza de marca RA, ok? Aliás, concursos de beleza me assustavam no geral, suas origens. Gostaria de saber menos. Eles foram, você sabe, iniciados pelo Carney P.T. Barnum, criado na era vitoriana. É realmente assustador todas as fotos, se você olhar. Principalmente concursos infantis. Muito, muito estranho. De qualquer forma, o que sabemos é que Trump se envolveu muito no mundo dos concursos de beleza por meio do concurso Miss Universo. Ok. A propósito, a linha do tempo aqui é bem interessante, porque Trump, como sabemos, esteve no avião de Jeffrey Epstein 7 vezes. Nunca dei muita importância a isso porque, se você olhar as rotas, é de Palm Beach para Teterboro. E só para deixar claro, nesses círculos, bilionários compartilham aviões o tempo todo. Eles pegam o avião de alguém para ir para casa, de um lado para o outro, especialmente se ambos moram na mesma rota. Isso não é. Ele não estava voando para a ilha, então achei que isso não era nada demais. Ok, mas o que é interessante é que a última vez que Trump esteve no avião de Jeffrey Epstein foi em 1995. E acredito que foi na rota de Palm Beach para Teterboro. 1995, isso acontece. Ok, última vez é um fato que Trump comprou o Miss Universo junto com a NBC em 1996. Ou seja, apenas um ano depois. E é um fato que Jeffrey Epstein tinha um interesse especial na expansão do império de concursos de Trump. Agora, só sabemos disso porque Trump foi processado lá por volta de... Acho que foi em 1997, pelo menos quando ela retirou o processo ou eles fizeram um acordo. Era uma mulher chamada Jill Harth. Sabe, parte da história dela me soa um pouco fantasiosa, ou, na verdade, como uma dessas vítimas do movimento Me Too. Mas a questão é que ela comandava uma pequena empresa da Flórida chamada American Dream Enterprise. E eles organizavam um concurso de beleza chamado, entre aspas, Calendar Girl. E Trump estava interessado, talvez, em adquirir isso. E ela, essa mulher Jill, também trabalhava ao lado de seu parceiro George Harrony.
Ele é um empresário baseado na Flórida. Eles estão envolvidos e tentando apresentar isso ao Trump, ou Trump está interessado, seja lá o que for. E eles alegam que Trump organizou uma festa em Mar-a-Lago para aquelas jovens que participavam do concurso Calendar Girl. E George Harney afirma que Epstein foi o único outro convidado que ele foi instruído a convidar para esse evento. Agora, para deixar claro, pode muito bem ser o caso. E a maneira como Trump descreve como as pessoas que foram pegas nisso, seja lá o que for, pessoas que não sabiam exatamente qual era o propósito de Jeffrey Epstein, talvez ele as abordasse, né? Ele abordasse Trump, ele abordasse pessoas que têm um negócio no qual ele poderia esconder uma espécie de organização de tráfico em Trump. Seria esse tipo de pessoa, certo? Você tem mulheres jovens, você tem pompa, ok? E ele diz, eu te darei dinheiro ou te apresentarei a alguém que te dará dinheiro em espécie. Porque ele quer ter acesso a mulheres mais jovens. Esse é um tópico aqui que eu acho que faria sentido, porque Trump não é claro. E às vezes, mesmo quando ele apresenta argumentos contra isso, dizendo coisas como, bem, eu o expulsei de Mar-a-Lago, ele faz parecer que o expulsou de Mar-a-Lago porque ele era inapropriado. Na verdade, foi como um negócio imobiliário que deu errado. Esse é o contexto. Ele e Epstein começaram a se odiar porque havia uma propriedade em Palm Beach que Les Wexner costumava possuir. Ok, uma propriedade enorme, e então ele a vendeu, e o cara que comprou essa propriedade do Les Wexner eventualmente acaba falindo, e Trump compra essa propriedade da massa falida. Por algum motivo, algo aconteceu entre Epstein e Trump, e eles deixaram de ser amigos depois desse negócio. Talvez Epstein quisesse recomprar aquela propriedade, e Trump acabou conseguindo antes. Parece uma briga de empresários. Mas essa hesitação do Trump em liberar os arquivos e depois tentar basicamente desmerecê-los, dizendo que tem muita coisa falsa ali, não faz sentido pra mim. Ok, a gente não vai cair nessa. É muito estranho e me parece esquisito que ele tenha liderado esse movimento por tanto tempo e agora esteja disposto a jogar tudo fora. Certo, para tentar manipular a própria base dele nessa questão do Epstein? Enfim, enquanto isso, acho que todos nós estamos começando a perceber que fomos enganados, né, de uma forma bem grande nesse assunto em particular. Mas o lado positivo disso é que todos nós estamos cientes disso, certo? A união da esquerda e da direita nessa questão é algo muito bom. Então, não importa quantas vezes o Trump tuita. Bem, as pesquisas estão em alta, ou eles tentam mudar o foco para que a esquerda e a direita voltem a brigar. Agora eles estão balançando várias outras iscas na nossa frente. Tipo, se o Trump acabou de tuitar, acho que foi hoje de manhã, sobre o caso Bryan Kohberger de Idaho, que sim, é verdade, mas esse caso nunca fez sentido. Parece que há algo sendo escondido, alguns aspectos, alguma explicação que parece estar sendo omitida. Tudo foi feito silenciosamente, e agora ele está tuitando sobre isso. Precisamos investigar esse caso. Você tem a Pam Bondi. Da mesma forma, ela diz, adivinha só o que acabamos de descobrir. Ou talvez tenha sido o Kashi Patel que tuitou isso, que o Obama fazia parte do dossiê falso. Sim, tudo isso importa. Mas parece que estão tentando nos distrair da história do Epstein, porque esse é o grande peixe aqui. É isso que desfaz tudo. E quando eu mostrar a vocês amanhã, quando entrarmos na família de Ghislaine, quando entrarmos na mãe de Ghislaine, Betty, e no que os preocupava, no que ela se preocupava em seus esforços filantrópicos, vocês vão ficar como eu. Você vai acordar e pensar, há algo real? Certo. E a resposta é não. Tudo está fingindo ser gay. Eu já te disse isso muitas vezes. Enfim, eu também queria mostrar para vocês este trecho do Joe Rogan discutindo um pouco sobre as consequências do caso Epstein. Ele estava conversando com James Talero em seu podcast outro dia, e aqui está o que ele disse. As pessoas que estavam muito esperançosas por mudanças quando Trump assumiu o cargo, uma das coisas que todos prometeram foi: você vai descobrir a lista de clientes do Epstein, vai descobrir quem matou o JFK e do que se tratam os OVNIs. Você não ouviu nada sobre nada disso. Ninguém sabe de nada. E hoje finalmente disseram, não existe lista de clientes, não existem vídeos. Quero dizer, eu tive o Kash Patel, essas pessoas conhecem o Kash, ele veio ao podcast e disse, não há nada que você queira ver, você nada. Você precisa ver o Dan Bongino, que está sempre gritando aos quatro ventos. Nós vamos chegar ao fundo disso e descobrir quem são essas pessoas. Todo mundo dizendo, não, o Epstein se matou. Não há nada para ver aqui. E é tipo, ok, é por isso que as pessoas são cínicas. As pessoas são cínicas porque você tinha toda essa esperança de mudança. E então você percebe, tipo, as mesmas pessoas que estão puxando os cordões ainda estão puxando os cordões. Bem, e isso realmente não ajuda quando há vídeos do presidente andando por aí com todo mundo, mostrando-se publicamente. Outros, incluindo cientistas ganhadores do Prêmio Nobel. Sim, não é apenas limitado. Sim, Quer dizer, seja lá o que for que essa organização de compromisso fosse,
Seja lá o que fosse que eles estivessem comandando, seja lá o que fosse esse jogo, tenho certeza de que eles estão comandando outra versão dele agora, onde eles fornecem experiências para pessoas que têm muita dificuldade de sair e se divertir, e então eles as comprometem. Quer dizer, acho que isso é uma tática de controle consagrada pelo tempo. Ela existe há muito tempo e, obviamente, funciona. Olha, se há um interesse tão grande e profundo em chegar ao fundo desta questão, tipo, de uma forma universal, dos dois lados, e mesmo assim, apesar de todo esse interesse, nada é feito, isso tende a dar às pessoas esse medo de que o cinismo é, na verdade, a perspectiva correta. Ele não está errado nisso. Mas eu realmente acho que conhecimento é poder. Acho que isso é uma coisa boa. Eu tento me manter otimista em relação ao fato de que as pessoas estão despertando e percebendo que houve meio que uma tapeçaria cuidadosa de engano sendo tecida diante dos nossos olhos. E fica muito claro de onde isso vem quando você chega ao núcleo da questão. Sim, todos os caminhos realmente levam a Israel moderno, o Estado moderno de Israel que foi estabelecido em 1948. E você simplesmente não pode ignorar esses fatos. Você simplesmente não pode. Não importa o quanto tentem nos manipular ou nos chamar de antissemitas, ou tentem enviar um grupo de pessoas para nos convencer a continuar olhando para o outro lado, enquanto Israel pratica o mal. Eu falo sobre isso porque o Babylon Bee tirou a máscara nesse assunto. Primeiro, vou passar para os nossos patrocinadores da Gold Company, porque nos últimos 4 anos, todos nós enfrentamos tempos difíceis. Tivemos uma inflação disparada, aumento da dívida nacional, volatilidade do mercado, guerras intermináveis, falências de bancos e nossos sistemas financeiros não são confiáveis. É por isso que americanos recorrem ao ouro. O ouro é real, tangível e mantém seu valor por milhares de anos. Diferente do mercado de ações, ouro não desaparece quando políticos tomam decisões ruins, o que acontece muito ultimamente. A Gold Company, especialista para proteger a aposentadoria com metais preciosos. Então, se você está preocupado com a inflação, a GoCo vai facilitar. Visite candacelikesgold.com e ganhe seu kit de 25 ouro e prata grátis e saiba como você pode ganhar até 10% em prata grátis. Não espere pela próxima crise. Proteja seu futuro. Hoje acesse candacelikesgold.com, faça de novo candacelikesgold.com. Também lembrando vocês sobre apenas prosperar, porque o maior segredo de saúde que não está sendo discutido é que tudo começa no seu intestino. Você sabe que seu intestino trava uma guerra silenciosa contra alimentos processados, trabalho, estresse e toxinas no ar que você respira. Quando seu intestino está com problemas, todo o seu corpo sente. A maioria dos probióticos não funciona, 99% marcas tradicionais morrem no estômago, no ácido estomacal antes mesmo de chegarem ao intestino. Isso torna o probiótico à base de esporos da Just Thrive diferente. Just Thrive é o único probiótico clinicamente comprovado a chegar 100% vivo ao seu intestino. Ele faz algo que nenhum outro probiótico consegue. Ele transforma seu intestino em uma fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores onde você mais precisa. Isso significa melhor digestão, imunidade saudável, mais energia e controle de peso. Você pode tomar o probiótico Just Thrive em cápsula ou goma frutas vermelhas. Desde seu premiado probiótico até sua linha completa de suplementos para a saúde intestinal, imunológica e cerebral, a Just Thrive tem lutado para tornar os americanos saudáveis com soluções cientificamente comprovadas que você pode confiar. Junte-se à revolução intestinal e assuma o controle da sua saúde hoje. Visite justthrivehealth.com e economize 20% com o código Candace na finalização da compra. Veja a diferença ou receba o reembolso total do produto, sem perguntas. Assuma o controle hoje mesmo com o Just Thrive. Novamente, isso é apenas o código promocional do thrivehealth.com Candace. Tudo bem, então o Babylon Bee, quero dizer, eu venho falando sobre isso há algum tempo. Acho que todo mundo agora está meio que acordado, sabe? Eles meio que chegaram como se fôssemos apenas os caras da sátira. Nós contamos piadas e então você percebe que não, isso na verdade é uma infiltração. É uma infiltração cristã. Agora estamos realmente despertos para isso. De repente, sabe, mostramos a vocês todos os pastores lendo exatamente o mesmo roteiro no palco. O que aconteceu com Case Owens e Tucker Carlson é que eles enlouqueceram há muito tempo, porque na verdade não são bons atores e são simplesmente emocionais demais. Você podia ver isso, a espiral. Seth Dillon, que é CEO do Babylon Bee, Joel Berry online, simplesmente dizendo as coisas mais horríveis e perturbadas. De novo, mascarando como se fossem caras cristãos muito bons. E toda a história deles, a história de fundo do Babylon Bee, é uma completa besteira. É simplesmente totalmente. Eu mandei um e-mail, a próxima coisa que eu soube foi que recebi essa empresa do Adam Ford.
E está muito claro que o objetivo deles é convencer os cristãos a olharem para o outro lado enquanto Israel comete crimes, mesmo quando Israel está atacando cristãos. Certo, que foi o que aconteceu. Obviamente não dava para não perceber isso, mas Israel atacou uma igreja em Gaza, a única igreja católica em Gaza, e eles mataram 3 pessoas e feriram um padre. Isso não está certo. O Papa. Eles se pronunciaram sobre isso. Está muito claro que o que está acontecendo em Gaza não está certo. Então, isso não deveria ter acontecido? Aliás, se você é cristão, seu ponto de entrada não deveria ter sido, isso já passou. Agora, a coisa foi longe demais porque eles atingiram uma igreja católica. Tipo, você deveria ter falado sobre isso há muito tempo. Já faz uns 3 anos que eles estão assassinando crianças. E isso não está certo. Sejam essas crianças cristãs ou não. A vida inocente deles. Mas agora isso parece ter despertado algumas pessoas para perceberem, ok, isso está acontecendo. Isso é absurdo. Como assim você atingiu por acidente? E o padre da igreja deixou claro que não acham que isso foi um acidente de forma alguma. Eles sempre. Tudo é um acidente. Achamos que havia um túnel. Não mostramos nenhuma prova de uma rede de túneis. Mas recusamos pessoas que nos disseram que, se quiséssemos desativar uma rede de túneis, poderíamos fazer isso muito facilmente. O governo israelense recusou conselhos sobre como fazer isso porque nunca se tratou de uma rede de túneis. Gente, ok, vocês estão testemunhando um genocídio. Ok. Enfim, Seth quer dizer, não o Seth Dillon do Babylon Bee, o Joel Berry do Babylon Bee depois. As pessoas estão surtando com isso. Tuita isso. Eu adoro isso. É simplesmente tão absurdo. Ele escreve, isso não vai ser fácil para as pessoas ouvirem, mas há apenas cerca de 200 católicos declarados ainda vivendo em Gaza e todos eles apoiam o Hamas. É incrível. Um argumento de escudo humano. É tipo, ok, vamos matar todo mundo e vamos continuar dizendo que todos eles apoiam o Hamas. Até mesmo os padres, as crianças. Todo mundo apoia o Sabas. Quer dizer, sinceramente, eu não sei. Quero dizer, se Adolf Hitler quisesse cometer um genocídio, ele só precisava dizer que todo mundo apoia o Hamas todo dia. E aí todo mundo ia dizer, tudo bem, tranquilo. Não importa quantas pessoas você mate agora, todo mundo apoia o IMUs. Não pode questionar a narrativa. Você seria visto como anti-alemão por questionar. Quero dizer, agora virou piada. Está ficando ridículo. Podemos seguir em frente? Só fala logo. Na verdade, eu teria mais respeito se Joel Berry tivesse aqueles caras do Dylan Babylon. E o grupo aleatório de pessoas que foram todas promovidas porque o 7 de outubro foi tão evidentemente planejado, promovidas para fingir que eram influenciadores orgânicos, eram definitivamente pessoas do tipo Midas Touch, se você vem acompanhando a série, e então todos eles simplesmente desaparecem depois do 7 de outubro e você consegue ver, ok, não, fomos infiltrados. Cristãos, acordem para isso. Há uma infiltração total. Esses não são caras cristãos que estão tentando preparar o terreno para assassinar cristãos, ok? E é simplesmente incrível. Isso é! A propósito, fiquei grato por ele ter tweetado isso. Veja, eu vejo Deus nisso. E isso despertará mais pessoas. Ser tão externamente mau e repugnante o tempo todo é algo bom. Isso faz com que as pessoas reexaminem quem estão seguindo. Pessoas que dizem que seguem uma fé, que são cristãs. Sim, tudo bem. História provável. E isso está apenas fomentando mais conversas sobre o moderno Estado de Israel, as pessoas que o apoiam e quanto poder elas detêm. Não apenas na política pessoal, mas também em relação a influenciadores, pastores e igrejas. Quero dizer, eles têm. Eles realmente elaboraram isso com muito cuidado durante muito tempo. E eu tenho certeza, quanto mais aprendo, mais pesquiso. Sou como as igrejas de Hollywood. Está em todo lugar. É realmente uma infestação, de qualquer forma, à medida que as escamas caem dos olhos de tantas pessoas, obviamente Tucker Carlson tem sido realmente uma luz nessa direção. Daryl Cooper, o historiador que foi atacado por discutir outros aspectos da Segunda Guerra Mundial. Porque, você sabe, a Segunda Guerra Mundial é muito importante para os que colocam Israel em primeiro lugar. É realmente a única justificativa deles para acharem que podem matar pessoas e simplesmente tomar terras. Bem, você sabe, o Holocausto aconteceu, Então, assim que alguém começa a tocar e apresentar outros fatos sobre a Segunda Guerra Mundial que são verdadeiros, eles perdem completamente a cabeça, certo? Assim que alguém começa a falar sobre coisas estranhas que estão acontecendo em Israel hoje, eles perdem completamente a cabeça. Porque basta você perceber uma coisa para começar a questionar, entende? É como dominós. Estou começando a enxergar, começando a notar algumas coisas. A verdade, quero deixar bem claro, não teme uma mentira, certo?
Elas não entram em pânico quando as pessoas falam sobre a Segunda Guerra Mundial porque estão realmente protegendo a verdade. Deve haver algumas mentiras que eles contaram, certo? Eu não entro em pânico quando alguém está prestes a inventar uma mentira sobre mim. Eu não me importo se alguém vai ter que mentir porque eu só vou rir e dizer, ha, 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 aqui está a verdade. A verdade não é um medo, é uma mentira. Enfim, Daryl Cooper e Tucker Carlson, vocês deveriam ouvir as discussões deles na íntegra. Eles estão destrinchando o sionismo da mesma forma que eu estou destrinchando o sionismo através da série sobre Epstein. E uma das coisas que eles mencionaram é o que venho falando há 1 ano, que é, por que pedófilos têm permissão para fugir e se esconder em Israel? É meio estranho isso. Ouça Daryl Cooper e Tucker Carlson discutirem exatamente sobre isso. Antes de Jeffrey Epstein ser sentenciado, por qualquer motivo que seja, esse bilionário era simplesmente a definição de risco de fuga. E antes de ser sentenciado, ele foge do país. Ele vai para Israel e fica lá por vários meses. A essa altura, ele já tinha transferido todo o seu dinheiro para o exterior. E enquanto está em Israel, ele diz para as pessoas de lá que está pensando em ficar, porque você realmente pode fazer isso. Eles não extraditam criminosos judeus, pelo menos para quem foge para Israel. Existe uma organização chamada Jewish Community Watch, que é uma organização judaica que rastreia pedófilos que fugiram dos Estados Unidos para Israel, onde não há extradição de criminosos judeus. E só entre os anos, acho que foi em 2010 quando começaram, quando abriram até 2016, 2017, quando essa matéria foi escrita. Então, um período de 6 anos. Já havia 60 pedófilos dos Estados Unidos que haviam fugido para Israel e estavam vivendo livremente lá. Alguns deles reincidiram e foram presos em cadeias israelenses. Mas isso é uma realidade, e Jeffrey Epstein era... Por quê? O governo do Venezuela não exige que o governo de Israel os envie de volta. Você tem trabalhado por conta própria há um tempo, mas quando não estava, era seu hábito ir até seu chefe e fazer exigências regularmente? Desde quando nós fazemos exigências a Israel? Eu não, longo. Eu não sei. Isso é obviamente perturbador. Com certeza é. Com certeza é. Tem muito disso acontecendo em Israel. Sabe, eu compartilhei no fim de semana, claro que os sionistas ficaram em pânico com isso. Por que você entraria em pânico? Julgamentos que estão acontecendo agora em Israel sobre abuso sexual ritualístico praticado por rabinos. Crianças pequenas sendo levadas para a floresta para serem abusadas. Eu nem vou ler esse artigo, mas estou dizendo toda pessoa deveria, dentro de sua capacidade, não apenas o Jerusalém Post cobrindo isso. Sobreviventes testemunham que pessoas do governo participaram de rituais sexuais sádicos que envolviam menores. E, novamente, não estamos falando apenas de menores, estamos falando de crianças pequenas. Você precisa acompanhar essa história. Você deveria ler por conta própria, porque é algo tão perturbador e doentio. Eu nem quero falar sobre o que acontece nessas florestas e sobre o fato de que isso vem sendo encoberto há décadas. E agora que estou muito mais informada sobre esse assunto, tendo examinado a história de Freud, o movimento psicanalítico, o que estava acontecendo em Viena. Para aqueles que estão no nosso clube do livro Avenen e outros Viena aprendendo que Hollywood, quando foi estabelecido como um fato, estava trazendo pedófilos alemães para dirigir filmes. E alguns deles estavam apenas cometendo os mesmos atos em Hollywood. Agora falamos sobre essa conexão entre o que acontece em Hollywood e por que tantas crianças saem com cicatrizes. Tudo isso está muito conectado e mais pessoas estão aprendendo a verdade sobre isso. Essa é a realidade. Ok. Eu nunca argumentaria que as pessoas que fundaram Israel eram boas pessoas. Ok? Nem mesmo Theodor Herzl. Muita coisa sobre ele e sua história não está sendo contada a você. Mas, novamente, eu guardo tudo isso para destrinchar no nosso clube do livro, à medida que vamos lendo um livro de cada vez, porque você precisa aprender tudo isso devagar para que esteja preparado para lutar essa batalha do mal que estamos enfrentando. E eu acho que estamos vencendo essa batalha, e as pessoas estão despertando. Então, pelo menos isso é uma boa notícia. Ok, antes de entrar nos comentários de vocês, eu mesma quero comentar sobre o Coldpell Gate, porque isso foi uma loucura. Ok. Claro, vocês sabem que não vou gastar muito tempo aqui recapitulando o que aconteceu, porque houve um momento em que o Cole durante o show, simplesmente fez aquela coisa com a câmera. Vocês sabem, todo mundo faz a coisa do telão, olham um para o outro, talvez estejam em um jogo de beisebol, acontece o mesmo. O Coldplay faz isso nos shows deles. E o mais engraçado é que eles avisaram todo mundo que iam fazer isso. Mas acho que isso é como jogar na loteria. Tipo, quais são as chances de você ser a pessoa em quem eles vão colocar a câmera? Bem, que grande e terrível azar para o CEO, porque ele acabou sendo pego em flagrante de forma inegável. Vamos mostrar esse momento bem rápido aqui. Ah, olha esses dois. Certo, vamos lá, você está bem? O quê? Ou eles estão tendo um caso, ou estão apenas escondendo alguma coisa.
Algo que eu só quero dizer. Tudo está acontecendo. O karma está agindo de forma diferente este ano. Mas para mim sempre foi assim. Uma das coisas que as pessoas próximas a mim sabem, ou minha família sabe, é que eu estou sempre dizendo a verdade. E às vezes isso deixa as pessoas muito desconfortáveis porque eu simplesmente digo a verdade o tempo todo. Porque desde que eu era menina, se eu faço qualquer coisa errada, o karma me devolve. Não é tipo anos depois. Estou falando de uns 10 minutos. Eu tenho karma de 10 minutos. Tipo, se não tem ninguém por perto e eu passo no sinal vermelho, estou te dizendo, em 10 minutos eu acabo sendo atingida por um carro. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é essa teia estranha ao meu redor que acontece comigo. Mas eu simplesmente não gosto de fazer nada errado. Eu sempre digo a verdade porque sei que meu karma vem. Ou seja, você nem consegue imaginar o karma desses dois, o caso que eles estão tendo. E aí a gente descobre, claro, que os dois são casados. Os dois são casados e com filhos. E ele simplesmente sai furtivamente e acha que não vai ser pego. E então, bum, luz fria, Cold Light o coloca no Jumbotron. Aterrorizante. É tão humilhante e tão exatamente o que ele merecia que você simplesmente pensa, uau, sério pessoal, esse não é o ano para ficar se divertindo. As pessoas estão descobrindo muito rápido quando estão se divertindo por aí. E algo sobre o qual eu realmente quero comentar, que acho muito errado, é que os memes estão hilários. Nós vamos chegar neles. Mas acho que está indo um pouco longe demais as publicações que estão atrás das crianças. Eu vi, tipo, o Daily Mail, o New York Post estavam postando fotos das crianças. Tipo, esse é um momento muito ruim para os filhos deles. Sim, a gente pode rir dele. Podemos rir dessa mulher, que também está envolvida. Mas, de forma alguma, devemos tentar publicar ou descobrir informações sobre os filhos deles e sobre seus respectivos maridos e esposas, que não têm absolutamente nada a ver com isso e provavelmente estão passando por muita humilhação por causa das ações de seus pais. Então, por favor, não façamos isso. Só estou pedindo para que a internet respeite isso. Eles precisam de um pouco de privacidade. Mas eu preciso mostrar isso para vocês, porque agora virou uma tendência e as pessoas que aparecem no telão dos jogos estão imitando o que aconteceu aqui. Então isso é, acho que, do time de beisebol, os Phillies. Os mascotes zombaram do momento. Escutem, ou melhor, assistam. Isso é sensacional. Que jeito de sair de cena, cara. E obviamente já surgiram muitos memes sobre isso. Aqui está um, só para mostrar. Eles simplesmente... Eles não param. Aqui vai outro. As pessoas são simplesmente meu primeiro caso. Aqui está uma edição Lego Lego. E aqui está o meu favorito. Esse é o meu preferido. Olha só. É o bebê e o Trump flagrados no telão tendo um caso com a América. Ah, pobre América. A família vai ter que se separar. Acho que, aliás, 2028 agora está totalmente em aberto. Certo? Não creio que normalmente você receba a bênção do presidente antes de você. Acho que isso não vai mais importar. Acho que é isso que Trump decepcionou com sua base. Vou deixar por aqui. Tudo bem, agora temos alguns dos seus comentários. 7 semanas de café. Contei a vocês sobre eles. Você vai tomar café. Você pode apoiar o Café Pró-Vida do ZEWA. Eles financiam o movimento Pró-Vida, uma xícara de café por vez, e alcançaram uma marca incrível. Mais de 1 milhão doado para o movimento Pró-Vida. Eles se chamam 7 Weeks, porque com 7 semanas o bebê tem o tamanho de um grão de café, e o batimento cardíaco é claramente detectado no ultrassom. Por isso, doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez, oferecendo ultrassons que salvam vidas, recursos para mães necessitadas e esperança real para as famílias. E tudo começou com uma ideia simples: usar o seu café da manhã para defender a vida. 7 Weeks Coffee é mais do que um café de ótimo sabor. É livre de mofo, pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez e orgânico. Atende a todos os requisitos. Acesse 7weekscoffee.com e economize 15% para sempre ao assinar, além de ganhar um presente grátis exclusivamente para meus ouvintes. Se você usar o código Candace no checkout, recebe mais 10% de desconto no primeiro pedido, ou seja, um total de 25% de desconto no primeiro pedido, além de um presente grátis. Lembre-se, seu pedido apoia 1000 organizações pró-vida nos Equal. Acesse 7weekscoffee.com e use o código Candace hoje. Lembro também da American Financing, pois custos aumentam em todo lugar: combustível, supermercado, consertos em casa. Se você é proprietário de um imóvel, já pensou, devo ligar para American Financing para refinanciar e quitar essa dívida do cartão de crédito? Mas pode ficar em dúvida pela baixa taxa de hipoteca que está aproveitando. Mas veja, a taxa baixa não significa nada. Você não está economizando nada afogando em juros de cartão de crédito 25%. Essa é a matemática que pessoas não querem. Essa é a realidade. Isso custando milhares de dólares. E aqui está a verdade.
Se você está pagando apenas o valor mínimo, essa dívida vai te acompanhar por anos. É por isso que as pessoas ligam para American Financing, economizando em média $800 por mês, usando o patrimônio para se livrar das dívidas de cartão de crédito. Você deve isso à sua família. Veja o que é possível. Não há taxas antecipadas, não há pressão. Não vai te custar nada descobrir quanto você pode economizar. E se você começar hoje, talvez consiga adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então não espere mais. Ligue para American Financing hoje mesmo. O número é 8007951210. Mais uma vez, o número é 8007951210 ou acesse americanfinancing.net Owens, americanfinafinancing.net Owens. Certo, pessoal? O que estamos pensando? O que vocês acham sobre o Trump e o concurso Miss Universo? Acho que também, enquanto ele estava à frente do Miss Universo, eles começaram o capítulo da Ucrânia. Ele pode ter se envolvido em alguma coisa sem querer. E ainda estou impactado pelo fato de Elon Musk nunca ter voltado atrás no que disse sobre Trump estar nos arquivos. De novo, eu não acho. E ele não estava. Sabemos que ele não estava na ilha. Mas, sabe, eu estou reconhecendo o padrão do Epstein, de seguir para onde quer que as jovens fossem selecionadas. E concursos de beleza definitivamente seriam um lugar onde jovens mulheres estão sendo selecionadas. Will Wallace escreve: engraçado depois da farsa dos arquivos de Epstein. Ainda sou maga, mas sem o Trump. Maga estranho. Na verdade, isso não é estranho. Você escreveu: todos nós lembramos das imagens do Trump dizendo para a jovem: uau, só de pensar, em alguns anos estarei namorando você. Homens adultos não falam com jovens assim. Não é estranho reconhecer que o MAGA vai sobreviver ao Trump. E é por isso que eu disse que, claramente, o movimento Trump, por alguma razão, deixou tantas pessoas perplexas. Na verdade, é bem simples. É guiado por valores. Então, Trump foi escolhido como o rei do MAGA, entre aspas, porque ele estava dizendo coisas que faziam sentido sobre o homem esquecido em 2015, sobre as pessoas nos estados vizinhos que não estão tão preocupadas com guerras no exterior. Certo, eles só querem poder ganhar a vida. Eles querem poder alimentar seus filhos. Eles querem garantir que seus filhos estejam indo para boas escolas. E Trump estava falando e entendendo exatamente essa coisa simples que nós buscávamos. E ele estava enfrentando as elites, estava enfrentando os jornalistas, ele estava enfrentando os neoconservadores que insistiam em guerras sem fim, o tipo McCain. Agora ele simplesmente mudou. Ele se uniu a eles, certo? Ele literalmente. Ontem à noite ele estava indo Mark Levin. Sim, assista ao Mark Levin Show. Mark Levin foi literalmente um dos primeiros que nunca apoiaram Trump. Tipo, olá, acorde. Pare de assistir a Fox News. Trunfo. A base não está com Mark Levin, ok? Alguém lhe disse que Trump... Basta olhar para essas pesquisas. Ah, todo mundo adora o que você faz. Eles estão mentindo para você. É isso que eles estão fazendo. Eles estão colocando-o num vácuo. Os neocons J estão ao redor dele e o tratam como se ele fosse um velho avô em um asilo. Tipo, olha só, a Fox News está dizendo que sua base adora isso e ele não entende que a base não está com a Fox News. Essa é minha percepção honesta. Ele não tem ideia de para que lado o vento está soprando agora, porque as pessoas ao seu redor se infiltraram no movimento e agora estão mentindo para ele. Ok? É isso que eles estão fazendo. E Xiaomi escreve: acho que Trump está protegendo a família. Verifique os dados do registro telefônico dos corretores de dados e as transações bancárias sobre as quais já falei na quinta-feira. Falei sobre Jared Kushner e seu envolvimento em Israel. Esse é um ângulo óbvio. Essa pessoa escreve: deixem Trump em paz, candidatos. Ele está prestes a enriquecer todo mundo no setor de criptomoedas. Sim, todos os ricos do setor de criptomoedas. O que isso significa? Sério, tipo, quais pais estão envolvidos no setor de criptomoedas? Você está falando de pessoas mais jovens? Pessoas que estão preocupadas com suas economias agora? E não vamos deixar isso acontecer porque não se trata de Trump. Não se trata de deixar Trump sozinho. Você está nos pedindo para deixar os pedófilos em paz, certo? É isso que vai estar nos arquivos de Epstein, uma rede de pedofilia, uma rede sinistra, porque pessoas que fazem mal a crianças fazem qualquer coisa. É por isso que eles querem que pessoas como Jeffrey Epstein ocupem posições de poder. Porque se você viola algo tão sagrado como a proteção das crianças, se você consegue simplesmente ir, não me importo com isso, então você provavelmente está disposto a fazer qualquer outra coisa. Essa é a realidade. Você não tem moral nenhuma, não tem princípios.
Juliana Thomas escreve: Meu irmão acabou de sair do Washington Post porque não deixaram ele escrever sobre a perseguição aos cristãos. Por que ninguém está cobrindo a perseguição aos cristãos? Nigéria, Síria, Iraque. Alguma dica para ele fazer sua própria investigação? A primeira coisa que eu diria é tentar entrar em contato com Scott Horton. Nós cobrimos o que estava acontecendo na Síria na época em que tudo estava acontecendo, quando estavam indo atrás do Assad. E estava muito claro que o que iria acontecer era que Israel iria expandir seu território. Foram eles que forneceram as armas para que cristãos fossem assassinados. Eles literalmente financiaram os grupos terroristas. E agora, eles só tentam apagar a história e dizem: olhem todos esses cristãos sendo assassinados. Congo também. Dê uma olhada em Dan Gertler, o comércio de diamantes. Quero dizer, a ISIL tem envolvimento onde cristãos estão sendo assassinados. Isso é um fato. Eu me juntaria a alguém especialista nessas áreas e diria que Scott Horton é a pessoa certa para enviar um e-mail. Está por dentro disso há muito tempo. Escreveu um livro sobre isso. Latônia escreve: não é só EDIWA e concursos de Miss Universo. Trump era dono de concursos em vários países, como uma franquia, porque eu participei de um. Outros países operam sob o guarda-chuva da marca Trump Worldwide. Sim, exatamente. E isso foi algo que me veio à cabeça e eu pensei, ok, é disso que se tratava o Jeffrey Epstein, certo? Como você está expandindo sua marca? Ele fez exatamente a mesma coisa, obviamente, como eu disse, com a MC2 Models. E sim, pode ser isso. Posso estar errado, mas eu acho curioso. Próximo, curioso. Cole escreve: todos os atores malignos, todos eles vermelhos ou azuis. Eles são apenas vozes, não os verdadeiros rostos dos nossos verdadeiros controladores. Atores puramente malignos vindos diretamente do Mayflower, deixando rastros de maldade desde a Nova Inglaterra até a Califórnia de propósito. Não discordo que há muitos atores malignos no palco mundial. Eles literalmente veem o mundo como seu palco. Mindrunner escreve que está claro que Trump não está protegendo os chantageados. Ele está protegendo os chantagistas. Acho que Trump está protegendo sua família. Verificar. Acho que já li esse. Alison escreve de forma progressiva aqui: obrigado seu trabalho. Depois do Wikileaks, não votei em Hillary, não votei no Trump. Ele faz parte do pântano. Isso transcende a política. É uma guerra espiritual. Você está certa, Alison. É uma guerra espiritual. E até você começar a entender e pesquisar o ocultismo e o que essas pessoas acreditam, na verdade, o que indivíduos do tipo Aleister Crowley acreditam, porque é isso. É isso que é. Estamos lutando contra pessoas que não o fazem. Eles não são de fé judaica. Eles não são de fé cristã. Eles são. Eles praticam o ocultismo, certo? Isso é. Eles são maus. Essas são pessoas realmente más. Até você entender isso, você não tem ideia do que está acontecendo e há quanto tempo isso vem acontecendo. Por fim, alguém escreve: envolvimento de Jeffrey Epstein Trump com Israel nascia um buraco de minhoca nunca pensei que cairia. E não consigo parar. Todo mundo se juntar ao Clube do Livro. É uma mudança de vida. Sim, nosso Clube do Livro, usando um termo que a garotada usa hoje em dia, eles dizem que é lit. Eles colocam emojis de fogo, dizem que isso é lit. Acho que isso descreve bem o nosso Clube do Livro. Mas nós não usamos gírias como lit. A gente só lê livros. E sim, é muita coisa. E eu queria poder colocar isso no podcast, mas você tem que ler os livros. Caso contrário, se eu começar a falar para você sobre o ocultismo, Aleister Crowley, os rituais sexuais e por que o que está acontecendo em Israel agora está exatamente de acordo com o que sempre aconteceu e com o processo de estabelecimento de Israel. Como essas pessoas ao longo dos tempos, mudando de país, escondendo suas identidades, fingindo que são vítimas ou se misturando com vítimas. Vamos entrar nesse assunto amanhã, quando falarmos sobre Elie Wiesel, primo distante de Robert Maxwell, e acho que podemos chamar de fiasco do Holocausto em que ele se envolveu quando as pessoas diziam que ele, na verdade, não esteve no Holocausto. Sim, você começa a juntar as peças e percebe que as mesmas pessoas estão no controle há muito tempo e a verdadeira capacidade delas está na habilidade de atuar. E tudo isso é uma arte performática. Mas sim, falamos sobre isso no Clube do Livro. Aliás, o Clube do Livro é amanhã. Você ainda não se inscreveu? Acesse Times.tw, do comment e inscreva-se. Estamos terminando a última parte de Hollywood Babylon, que eu acho que foi um livro tão importante para as pessoas entenderem a base do que estamos enfrentando. E depois vamos passar para O Ataque à Verdade. Acho que já esgotamos esse livro pela 4ª vez. Eu não sei. Ainda temos algum exemplar do Skylar no site? Se tivermos, restam pouquíssimas cópias. Ok, talvez só mais algumas para nós. Todos os livros do Anti-Church restantes. E vamos passar a falar sobre esse livro, aprender sobre esse livro. O cara que controlava os arquivos de Sigmund Freud. De novo, toda vez.
O que continua surgindo é esse tema realmente sombrio da pedofilia e de pessoas no poder tentando esconder isso. E sim, infelizmente está tudo conectado, mas tudo vai ficar bem porque tudo começa com a conscientização. Então, mais poder para o povo desse jeito. Enfim, pessoal, a gente se vê amanhã.